Empresa rica que tem consumidor. Igreja rica que tem fiel. Emissora de televisão rica é aquela que tem telespectador. Clube rico não é aquele que tem patrimônio. Clube rico é que tem torcida. Não é o que tem melhor campo. Isso precisa deixar bem claro. O Botafogo é um clube rico, não porque tem o estádio Santa Cruz, que aliás é uma joia, é porque tem torcida. Isso é que é importante. No dia 28 de janeiro, o Botafogo estreia no Paulistão com o elenco caseiro, apenas para permanecer na elite da maior vitrine do futebol brasileiro. Em poucos jogos, o Corinthians é a responsabilidade de matar, pensando perto, partiu, Cabera, Leandro, O Botafogo é uma paixão que eu acho que só quem é botafoguense, quem vem no estádio de verdade, aquele que faz parte da arquibancada, vai entender. Não precisa ter título, nada, a gente ama o clube. A gente vem no estádio, encontra os amigos, encontra famílias e é uma paixão que não tem como explicar. Dos gramados do exterior, O Botafogo foi fundado na Vila Tibério, né, por times amadores que vêm da ferrovia, vêm dos trabalhadores, vêm do funcionário da antiga Antártica, na própria Vila Tibério. Foi fundado em 1918, no dia 12 de outubro, né, por coincidência padroeira do Brasil, porque ela se tornou uma fé do torcedor, que o Botafogo se arrasta até hoje, que ele tem a fé sempre, ele nunca perca a fé. Enquanto a gente estiver vivo, a gente nunca vai perder a fé. Cheguei aqui em Ribeirão, né, no estado de Santa Cruz, no Botafogo, em 92. Aqui nas categorias de base, eu ainda era infantil. E aqui eu fui sendo formado. Desde então a gente vem participando de inúmeras conquistas no Botafogo, né? O acesso à primeira divisão do Paulista em 95, eu já fazia parte do elenco, eu era menino, estava subindo profissional, cheguei a jogar alguns jogos. Foi um ano feliz para mim, que é um ano que nasceu minha filha, né? É um ano que eu não vou esquecer nunca. Em 95, o Botafogo foi o retorno do Botafogo à primeira divisão, né? O Botafogo voltou para o Brasileiro em 96. Uma situação complicada para disputar o Brasileiro, entrou com a molecada do Botafogo, até talvez com salários atrasados, mas a molecada querendo subir na vida e levar o Botafogo um degrau a mais. O Botafogo foi jogo a jogo, contra o Figueirense, subimos para o Brasileiro da Série B naquela época. Foi um ano que a gente nunca vai esquecer, porque a gente não ia disputar. O Botafogo praticamente foi quase obrigado, a federação obrigou o Botafogo a participar daquele Brasileiro. E o Botafogo correndo com a molecada. A raiz do Botafogo é a base. A base do Botafogo sempre teve frutos bons,
que levou o Botafogo a boas campanhas. Eu era criança em 77, tinha o Zé Mário e o Sócrates, que era da base. O Botafogo sempre se deu bem com o time de garotos, né? Desde que eu me conheço por gente como botafoguense que eu sou. Na época era um dos maiores clubes aqui da região, né? Então os garotos queriam estar aqui. Então os melhores da região fatalmente viriam para cá, né? A gente era como uns irmãos, né? Na verdade, a gente era uma família, na verdade, né? Eu cheguei em 98 no Botafogo e chegando aqui, eu já estava um pouquinho a idade já avançada, era o último ano de júnior. Eu tinha que ser acima da média porque era o último ano e eu sabia que eu tinha que fazer a diferença, fazer chover. E quando eu entrei no vestiário, aconteceu um fato legal, uma história bacana que me deu bastante confiança, quando eu vi o Leandro, que hoje é conhecido como Leandro Guerreiro. Na hora que eu vi ele me deu uma confiança porque nós já tínhamos jogado nas várzeas junto. Eu já jogava com o Ratinho na rua, né? Campeonatos amadores, até mesmo na quadra. Ia ser um coletivo, né? O teste ia ser um coletivo contra o time de teste contra o time que já estava disputando o Campeonato Paulista. Pô, e a gente com 20 minutos de treino no campo de apoio, que era o terrão, o Guerra parou o treino e falou, pô, eu tô aqui há um ano e pouco pedindo para vocês fazer o que os dois meninos fizerem em 20 minutos. Então, eu acho que de bate-pronto a gente conseguiu dar a resposta, né? Graças a Deus, dali começou a nossa história aí no Botafogo de Ribeirão. Aí em 98, aquele time também muito bom, que o Botafogo montou, com aqueles jogos memoráveis contra o Gama, o dia que a gente subiu no 5-1 contra a Desportiva, que é uma história que também, entre outras, eu nunca vou esquecer. Aquela de 98, que nós subimos para o Brasileirão, foi uma festa total. Quando nós disputamos o campeonato da Série B e subimos para a Série A, o brasileiro, nós jogamos a primeira partida, se eu não me engano, em Goiânia. Nós perdemos por 3-0 e eu era da diretoria naquela época. Né? O presidente Ricardo Ribeiro reuniu a diretoria e falou, nós estamos numa situação difícil, não temos dinheiro, nós vamos disputar o rebaixamento. Né? Nós vamos levar muita pancada. E nós subimos. Então, muito peculiar, né? E muito semelhante ao que aconteceu em 2001, porque o Botafogo realmente não tinha condições financeiras. Até chegar em 2000, tinha caído no Paulista, voltamos com o Lula Pereira. Em 2000 mesmo, na João Avelange, com o Edson Mariano, montou aquela equipe, que aí em 2001 teve alguns tropeços, mas foi um ano que o botafoguense não vai esquecer jamais. Eu nunca vou esquecer a primeira final que o Botafogo chegou num campeonato paulista. Aquilo, a emoção que a gente, quando lembra, é difícil segurar as lágrimas. O Botafogo estava, bem dizer, numa pindaiaba, né? Nós não tínhamos dinheiro para nada. O Ricardo, ele se virava para fazer o pagamento. O resto, o bicho não era tão alto, que a gente tinha uma premiação. Hoje, a comissão técnica do Botafogo, eu vou te falar, deve ter o quê? Uns 22, 23 elementos. Nós éramos em 6. Tanto é que eu era auxiliar técnico, eu era o gerente, eu era o supervisor, tinha o Cebinho, que fazia massagista, não tinha nutricionista. A transação do Cicinho com o Atlético Mineiro foi uma transação que rendeu uma boa quantia para o Botafogo formar a equipe. E na época o Edson Mariano fez um belo trabalho na Copa João Avelange, começamos e tal. Aí na véspera de começar o campeonato, a diretoria simplesmente quis mudar. Quando ia começar o Paulistão, o Thiaguinho queria trazer o Lorissandre. Aí o Mariano me chamou em cima, conversando comigo, eu liguei pro Thiaguinho, falei, não é possível, como é que você vai tirar o Mariano? Você fez uma campanha, está fazendo um trabalho bom. Aí o Thiaguinho, tá bom, então eu faço o seguinte, então ele continua. Aí eu chamei o Mariano junto comigo, falei, Mariano, você vai continuar. Não, eu não quero. Continua, dá sequência nesse time, Mariano. Aí o Mariano não quis ficar, liguei pro Thiaguinho, ele trouxe o Lorissandro. A gente sentiu, todo mundo sentiu, porque o Edson Mariano é um cara bem visto. Era um cara que, com o dia a dia, entendia do futebol.
e sabia lidar com aquele grupo, porque não é fácil trabalhar com moleque também, né, cara? Eu achei até que poderia até acabar sendo pior ainda a nossa coisa no Paulistão, porque você mudar um treinador que vinha bem no campeonato de Nova Avelange, a gente chegou nas finais, um grupo muito bem montado, e às vésperas do campeonato teve que mudar. Ele chegou, juntou com a base que o Edson Mariano tinha montado e foi embora e deu sequência no elenco. Aí veio uma desconfiança de nós, torcedores, e de toda a imprensa. O rádio esportivo sempre teve muita força. Mas eu quero dizer muita força a ponto de derrubar técnico, derrubar presidente, através das críticas, através dos comentários. Então, os clubes, eles sempre se pautaram muito pelo que a imprensa vai falar. Na nossa opinião, na opinião da imprensa, era um time fadado ao rebaixamento. Por ter sido formado um time com jogadores da categoria de base para disputar o campeonato mais difícil do país, que é o Campeonato Paulista. E a gente sabe que formado na base para disputar um campeonato tão difícil como é o Campeonato Paulista, ia ser muito difícil. Então, no início, olha, com esse time vai ser rebaixado. O pensamento da imprensa era esse, não tinha outro. O que mais chegava era cair. Tudo que a gente dava entrevista era falando sobre rebaixamento. O que vocês vão fazer para não rebaixar, quais os caminhos, o que seria a melhor coisa, e a gente foi falando. Vamos matando um leão por jogo. Apesar de acho que eu tinha 23 anos na época, o Bel 24, nós éramos os mais experientes junto com o Maurício, né? O investimento foi pouco, porque o dinheiro era pouco. Então, quando você não faz um investimento, grandes investimentos, não tem grandes contratações, é natural que todo mundo fique ressabiado. E de fato, eu não vou julgar a intenção da diretoria, mas eu creio que montou um time para pelo menos permanecer na Série A1 do Paulistão. Era muito jovem, a equipe era muito jovem, tanto é que um elenco de 28 jogadores, nós tínhamos 18 da base, formado no Botafogo. A formação do Botafogo sempre foi excelente, né? O futebol não tem só qualidade, você tem que ter sorte e o próprio jogador, ele tem que estar no lugar certo e na hora certa. E o elenco foi montado na bacia das almas, tá? O Lori foi trazendo um jogador que ele conhecia, mais experiente, juntou os 10 que chegaram do Lori com os 18 da base, fez uma família. A família que eu falo assim, os caras respeitavam os meninos da base, porque tinha qualidade. Você pegava um Ratinho, um Leandro. Então, a formação do Botafogo na base foi muito boa naquela época. Naquela época foi excelente. Quando o Botafogo trouxe o Lorissandri, era um técnico, né, já muito famoso, inclusive campeão gaúcho. E quando o Lori chegou, que foi conhecer, entre aspas, né, porque ele já conhecia muito Santa Cruz, ele passou pelo vestiário e foi levado então pelo presidente, à época, o Ricardo Ribeiro, para subir e conhecer o gramado, para ver como estava o gramado. E quando o Lori foi descer as escadarias do vestiário, ele parou e falou, precisa borracha aqui na escadaria. Aí o presidente deu uma olhada, Lori, borracha aqui na escadaria? Como assim? Não, o jogador pode descer aqui com a chuteira e escorregar, já é uma contusão grave, já vamos perder um jogador. Aí então o presidente percebeu que além de um ótimo treinador, também tinha alguém ali por trás que é muito importante ter essa preocupação com o externo, não só com as 4 linhas. E o Lori tinha muito disso na época. Ele falava assim, nós vamos começar do vestiário. Você sabe por quê? Aqui é a nossa casa. Aqui é onde a gente passa mais tempo aqui entre nós do que com a nossa família. Então nós temos que cuidar disso aqui. O Lori era um paizão pro jogador. Tanto é que os meninos da base adoravam ele. Ele era um cara que chegava... Ele conversava com o Maurício, que era um dos mais velhos, como ele conversava com o Matheus, que era mais novo. Então era a mesma coisa, mesmo diálogo. Sempre falo assim, a gestão no futebol é muito importante. Quando tem jogadores muito bons, o que tu tem que fazer? Tu tem que motivar teus atletas. E muita coisa o jogador resolve, que dentro do campo a tomada de decisão é muito rápida. E o treinador não consegue fazer tudo. O que ele tinha um dedo sensacional era para a gestão, né? Por isso que nada acontece por acaso, né? Por isso que o time acabou sendo um time vencedor.
ele fazia os jogadores, porque tinha o bicho lá, você ganhava um jogo, ganhava tanto, se empatasse, ganhava tanto. E ele tirava um valor de cada jogador para que dividisse com todas as pessoas que trabalhavam no Botafogo, faxineira, cozinheira, o compadinho que mexia no gramado. Então isso fazia com que todo mundo, olha, se ganhar nós vamos ter um dinheirinho aqui e tal. Fazia com que torcesse e o trabalho fosse mais conjunto. Então isso dá o quê? Dá uma relação de esperança, né? Esperança e confiança, eles confiavam na gente, a roupa tava cheirosa pra gente treinar, o campo tava bem cortado, né? O gramado tava bem cortado. Então isso traz uma sinergia, foi isso que o Lori plantou desde o começo. Porque o Lori, ele ajustou o time no decorrer do campeonato. No começo não se perguntava, se falava, o Botafogo vai chegar na final, não, o Botafogo vai fazer um bom trabalho, não vai cair. E naquele período fui no Campeonato Paulista o olheiro do Botafogo tentando ajudar o Lorissandre nas partidas que envolvia os times que o Botafogo iam jogar. Se o Botafogo ia jogar contra a Ponte Preta, um jogo antes da Ponte Preta, ele pedia para que eu pudesse ir lá em Campinas, ou onde a Ponte Preta fosse jogar, e assistir os jogos e passar algumas informações para o Botafogo que pudesse ajudar ele, né, no dia do jogo aqui, contra aquela equipe. Na época eu era treinador do Sub-17 e não recebia nada por isso, mas fiz isso no Campeonato Paulista inteiro, vários jogos que eu pude ir assistir e tentar ajudar da melhor forma o Lorissandre nesse momento. O Lori trouxe o Edgar, que jogou pouco, mas jogou também. Veio o Edgar, veio o Tony Zé, veio o Robson Neves, veio o Cris. Naquele campeonato, a federação bancava um jogador, tipo assim, um jogador mais experiente, um jogador que ia dar uma mídia maior, né? E nós trouxemos o Gaúcho. O Gaúchinho foi uma pessoa que nos ajudou muito. Tanto teve um problema de contusão, mas o Gaúcho, ele ajudou a agregar também o grupo, porque ele já tinha uma passagem maior. O Gaúcho era um cara mais famoso, assim, vamos dizer, né? Talvez o nome de maior peso do time era o Gauchinho. Mas por ele não fazer toda a preparação que o restante do elenco fez, ele chegou um pouco acima do peso, né? Eu tô falando um pouco para não falar muito, né? E a gente brincava com ele, né, que ele tinha barriga de cavalo, né? Então ele falava, não, é da minha barriga, não é problema que eu tô acima do peso. Esse povo era engraçado, né, cara? Mas o pessoal brincava, né, barriga de cavalo, porque cavalo tem barriga, mas corre pra caramba, né? Então eu consegui ainda, mesmo assim, dar resultado, né? Então tinha essas brincadeiras. E os meninos chegaram meio acanhados, mas os velhos, a gente dizia os mais experientes, abraçaram os meninos e formou uma família, que já tinha o Rogério, já tinha o Douglas, que era mais experiente, formado na base também nossa, né? Os 3 goleiros nossos, né? O Maurício era experiente, mas tinha o Douglas e tinha o Doni. Titular, quem era? Gustavinha, formado aonde? Na base. Rogério, formado aonde? Na base. Douglas, na base. Leandro, Ratinho. Fora os outros que estavam também, que participaram, né? O próprio Robert veio para cá como sub-20. Com a chegada dos reforços e principalmente com a chegada também de um outro treinador, no caso o Lorissandre, aí nós começamos a perceber que agora pode ser que vai dar liga. E deu. A gente percebeu isso no primeiro jogo do Botafogo contra o Palmeiras. A minha contratação ela foi um pouco tardia, no caso, né? A equipe já vinha se preparando, já tinha um mês, um pouco mais, né? E quando eu cheguei já era semana de estreia, logo estreia contra o Palmeiras, né? Dá a impressão que tá derretendo, mas é um forte calor mesmo, tá? Aí o Lori me chamou e falou que precisava que me utilizar, né, no jogo. Primeiro jogo contra o Palmeiras, o Botafogo entrou em campo, primeiro tempo, começou ali tropeçando. Alex cobra o escanteio e Galeano se antecipa ao goleiro Maurício, 2-0.
No contra-ataque, Alex fica sozinho. Ele escolhe o 3-0 pro Palmeiras. A torcida do Botafogo já começou a criticar mais, né? Cobrar mais, na verdade. Não é criticar, cobrar mais. Aí alguns torcedores foram indo embora, outros da torcida, que nem nós, que era da organizada, guardar os materiais, que começou a chover. E eu lembro até hoje, tava levando o bandeirão embora já, a gente passando o bandeirão, entrando nas cativas, o Botafogo fez um. Nem a força ofensiva do Palmeiras e nem a chuva apagaram o fogo tricolor. O Botafogo reagiu e foi para cima do adversário em busca do que parecia impossível. Mas aquela chuva parece que foi uma chuva para levar todas as coisas ruins que estavam acontecendo no Botafogo antes daquele momento dos 3-0, daquela desconfiança do torcedor. E dali para frente começou uma nova história no Botafogo naquele campeonato. O predestinado gauchinho aparece para empatar. E eu sei que no segundo tempo a gente fez um grande jogo, eu tive a oportunidade de marcar 2 gols. Aí o Botafogo começou a animar e fez o segundo, fez o terceiro. Gauchinho fora de forma, carequinha, barrigudinho. E aí ele colocou para dentro, empatando. Eu pressenti, até brinquei com os companheiros que, porque eu estou muito aquém da minha forma física, eu brinquei que choveria para mim aguentar mais tempo no jogo, eu entraria e olha o que deu. Acho que é uma bênção de Deus. E na época ia para os pênaltis, né? E o Palmeiras tinha perdido já uma decisão dos pênaltis e eu acreditava. Aquele campeonato era um campeonato diferente, né? Um campeonato que o Botafogo entrou sabendo de uma regra, todos entraram, né? Sabendo daquela regra que se tivesse empate ia ter o pênalti. A partida vai para os pênaltis e Bel acerta a primeira cobrança do Botafogo. Pênalti não é loteria, né? Pênalti não é sorte, é competência. Por saber que o campeonato teria essa novidade, né, de que o empate levaria o jogo para os pênaltis, a gente treinava muito, mas muito. Todo dia, de todos os treinamentos, quando acabava, a gente pegava os goleiros para poder fazer o treinamento dos pênaltis. Isso melhorou a nossa batida, a qualidade da batida, assim como exigiu demais dos nossos goleiros. Ainda eu até brinco com amigos meus que torcem para o Palmeiras, que o Maurício deu a sambadinha na frente do Alex. Antes disso ele tinha falado que ia pegar o pênalti e pegou o pênalti. Ele, rapaz, eu sei onde você bate, se você não mudar, eu vou pegar. Aí acabou que ele não mudou e eu fui no canto que ele bate, eu acabei fazendo a defesa. Eu falei pra ele, é bom você voltar e trocar, porque eu vou defender. A intimidação dá certo. O Botafogo acerta as outras 2 cobranças e vence nos pênaltis. Conquista 2 pontos preciosos graças a 2 heróis que fizeram a tarde cinzenta ficar colorida no estádio Santa Cruz. Eu tinha alguns movimentos que eu fazia que eu induzia o jogador a bater no canto que eu achava que eu teria mais facilidade para pegar. Então a gente observava a qualidade do jogador, né, e o canto que ele poderia bater. E ali a gente fazia uns movimentos para que ele pudesse bater naquele canto para ficar mais fácil de eu fazer a defesa. E começou a dar certo. O jogo no início já deu certo, né? Que a gente já foi feliz nas cobranças de pênaltis contra o Palmeiras. Vamos segurar o resultado, como o Maurício tem facilidade para pegar, né? É mais fácil você empatar aqui e ganhar um ponto extra que ele tentar ganhar 3 e não ganhar nenhum. Aquilo, o Botafogo, aquele campeonato sobre os pênaltis, para o Botafogo foi muito benéfico, o Botafogo chegar até lá. E nesse início de campeonato, como foi o primeiro jogo contra o Palmeiras, 3-0 perdendo para o Palmeiras dentro de casa, fazia com que a gente pensasse exatamente aquilo, o time fadado ao rebaixamento. E aí, com a modificação, o empate e buscar nos pênaltis aquele ponto extra, ali a gente percebeu que tinha algo de diferente nesse time. Aquilo deixou os meninos, tipo assim, opa, a gente conseguiu contra o Palmeiras, vamos conseguir com os outros também. A torcida ainda estava meio desconfiada, aí começou a sequência de jogos que o Botafogo ganhava, empatava e ganhava nos pênaltis. Um campeonato que aquele momento o Botafogo estava começando a torcida, a imprensa ver o Botafogo com outros olhos.
Nosso time é forte também, dá pra fazer um bom campeonato, até porque a gente, na sequência, ia pegar o São Caetano, o vice-campeão brasileiro. Então, não tinha moleza. E fomos para São Caetano. Foi para os pênaltis e a gente teve 2 vezes para ganhar nos pênaltis aquele jogo. E nós acabamos perdendo. Eu e o Bel já eram os 2, que era titular para bater. E o outro era o Leandro, era o Cezinha. E eu lembro até hoje que depois a gente assistiu a fita. E o narrador lá de São Caetano, na hora que viu o Bel indo bater, ele falou assim, não é possível, um zagueiro. Ele falou isso, depois fui eu, ele falou a mesma coisa, outro zagueiro, não é possível. Pra você ver como o nível tava, né? Pra mim ser o batedor oficial do Botafogo. Aí os moleques falavam, pelo amor de Deus, como nós vamos ganhar nos pênaltis? Só tem zagueiro batendo pênalti? Brincavam um com o outro, né? Mas não é normal um zagueiro, pela função que ele realiza dentro de uma equipe, ser o batedor oficial de pênalti. Mas a gente treinava muito. E foi o que fez a diferença, né? Porque ao invés de ganhar 1 ponto, a gente ganhava 2 em cada vitória nos pênaltis que a gente tinha. Cara, aquele time sabia sair de resultados adversos, né? De virar a chave e de correr atrás para buscar o seu objetivo, de correr atrás de buscar o que queria dentro da competição. Até que Neto, de cabeça, balança a rede e deixa a torcida animada. Nos minutos finais, Rogério vira o jogo de cabeça e evita a disputa por pênalti. Era muito fechado. E o grupo era tão fechado, era tão bom, porque segunda-feira o Lori falava assim, gente, ninguém vai embora para casa, vamos fazer um churrasco. Vitória é vitória, né? Não importa se é nos pênaltis ou não. Fez os 2 ou 3 pontos que na época, né, ia para os pênaltis, a gente tinha o nosso churrasquinho toda segunda-feira. A gente saía aqui com toalha, com chinelo, né? A imprensa estava achando que a gente ia fazer algum regenerativo, algum trabalho, né? Mas nada, a gente estava lá na chácara do Zizão. Quem pagava tudo era ele. E a gente tinha uma chácara que a gente se reunia, então ia todo mundo para lá. Eu acho que o fator principal dele, ele se preocupava nós fora do campo, ele não se preocupava nós dentro do campo, porque dentro do campo a gente queria ganhar. Acho que o primeiro tempo foi muito ruim. Agora, o segundo tempo, dentro daquilo que nós conversamos, foi outra equipe, uma equipe totalmente diferenciada e que obteve um resultado positivo, como poderia até ter conseguido até mais gols dentro daquilo que fez durante o segundo tempo. Os jogadores que eu acho que se destacavam naquela época, e para mim os melhores do time, né? Com todo respeito a todos, eu tinha o Leandro e o Ratinho, que eram dois jogadores que se conheciam no olhar dentro de campo. Desde pequeno a gente se conhece, nossas famílias, a gente vinha treinar todos os dias junto, depois passamos a morar no alojamento também. Era complicado, eu vim de uma família simples, humilde. Muitas das vezes eu tive que vir a pé, alguns treinos eu vinha a pé, era muito longe. E também eu só vim morar no alojamento, que não gostava muito de treinar de segunda-feira, fazer físico. Aí eles fizeram uma reunião, ó, você vai morar lá no alojamento ou com nós não dá mais. Porque de segunda-feira dava uns migué. Lori sempre foi um paizão, né? Desde quando ele chegou aqui, ele sempre apostou no nosso potencial, né? Ratinho, eu, Leandro, trouxe o Robert também, que era novo na época, né? Essa confiança que eles nos davam, a gente traduzia para dentro do campo, né? E um destaque especial também para o Robert, o atacante, que fazia muitos gols, sem dizer do gauchinho, claro, que o Robert depois acabou indo até para a seleção brasileira. Todo time quer jogar diante de sua torcida, diante do seu público, né? E com nós aqui não é diferente, a gente procurar dar alegria para essa torcida, entrar em campo determinado. Aí eu tive, assim, felicidade, né? Depois do segundo jogo, se eu não me engano, foi contra o São Caetano fora, e a gente já teve um jogo no retorno, no Santa Cruz, já veio a primeira lesão, né? Aí a primeira lesão já me deixou fora por 20 dias, aí eu retornei depois, consegui engrenar e ajudar novamente, aí veio outra lesão muscular, eu virei um reserva de luxo, né? Porque até os jornais me tratavam na capital como talismã, né? Até saiu várias matérias. Então eu comprei essa ideia de aceitar essa situação e passar a ajudar o grupo também fora de campo e com a experiência, dando força, orientando. A gente tinha uma convivência com os meninos
que era diferente. Então era muito gostoso, porque você percebia que eles estavam crescendo, subindo de produção, começou a chamar a atenção da imprensa, as primeiras entrevistas, porque eram meninos que estavam começando, mas que a gente tinha certeza que tinham talento e que com certeza seriam grandes ídolos do futebol, como foram, né? Então o importante é isso, a gente tá respeitando eles, mas no mesmo tempo a gente não tá tímido, indo pra cima, isso é importante. E se aparecer agora, a gente tem que aproveitar, que a gente não pode estar errando os gols que tá. O salário não era muito bom, né? Mas era da base. Então nós entrava dentro de campo para divertir. E na época também o Bel, o Rogério, ajudou nós muito. Era muita zoeira, porque eram moleques. O Leandro, não tenho nem o que falar, né? Como gostava de uma brincadeira. E muitas vezes envolvendo aqueles mais velhos que não eram tanto de brincadeira. Claro, a gente, o Ratinho sempre gostou de sacanear, né, cara? Aí o Bel e o Rogério, eles eram muito chatos, cara. Eles toda hora estavam batendo na gente, pra gente ser os mais novos, toda hora estavam apanhando deles. Esses meninos que subiram da base, assim, eram muito peraltas, né? E ali aqui na frente do Botafogo, da arquibancada, na entrada aqui, tem muita formiga saúva. Ele colocava aqui na orelha de nossa, cara, do jogador. Aí aquilo lá grudava, dava o tapa, só ficava a cabeça pendurada. Era o terror, eram esses dois moleques, cara. Pensa nos moleques atentados, era o Ratinho e o Leandro. Eles acabaram com o nosso quarto, cara. Pô, aí fomos no quarto deles e sacaneamos, viramos as camas. Reviraram o nosso quarto de ponta cabeça, cara. E a gente, um baita jogo importante, nós tudo concentrado e eles só brincadeira, cara. Eu acho que é isso que foi o fator importante. Tirava um pouco do peso, né, da partida. Claro, a responsabilidade não ia sair nunca. Daqui a pouco nós desceu para almoçar, o preparador físico atrasou um pouquinho. Uma feijoada bitela lá, né? Na hora que ele desceu, eu, Leandro, os moleques tudo na feijoada, um prato. Você tá louco? Tem jogo agora comendo feijoada. Ixi, aí brigou, mas nós já tinha comido, aí não adiantava nada. Aí nós foi ganhando 2-1. Foi onde que nós falou, aí todo jogo tinha brincadeira. Ó, hoje tem que ter feijoada, hein? Apesar deles serem meninos, eu sempre lembro da frase, né, de um treinador que fez toda a diferença na minha vida aqui no Botafogo, que foi o Sr. Jorge Vieira. Logo que eu subi pro profissional, ele dizia assim, moleque que faz moleque não é mais moleque. Então subiu pro profissional é homem. Sabe Romeu e Julieta? Aquele doce, queijo e goiabada? Bel e Rogério. Como que eles se conheciam dentro de campo? Sabe? Era assim, dentro e fora. Eu e o Bel, a gente morava junto, né, no mesmo condomínio, né, em apartamentos separados, mas no mesmo condomínio, então a gente vinha junto para os treinamentos. E o Bel já tinha uma história muito bonita lá no Paraná. O Rogério ainda não, ainda, né, estava aqui começando. Olha, foi uma dupla perfeita. Era 3 goleiros, né? Era eu, o Doni, o Douglas e tinha o 4º goleiro que era o Diego Alves, né? Ele não chegava a treinar muito com a gente não, mas ele ficava aqui de vez em quando, ele subia para treinar. Mas a nossa amizade era muito boa, a gente conversava, brincava, treinava muito. E tinha um preparador de goleiro que era muito bom, né? Primeiro, tinha um grande goleiro que era o Maurício. Um cara experiente, jogador rodado e que estava numa grande forma. E quando ele machucou, entrou o Doni. Dispensa comentário, né? Tive a oportunidade, né, até dentro dos treinamentos, né, devido à regra do pênalti, de estar aprendendo muito com o Maurício, com o Douglas, enfim. E depois, dentro dos jogos, né, tive a oportunidade de substituir o Maurício, machucado, eu acabei entrando e também pegando pênalti, né? Então, assim, a história daquele campeonato, sem dúvida nenhuma, resume muito nos pênaltis. Eu estaria imaginando ir do lado de lá, mas em cima da hora eu fui pro de cá, entendeu? Então é tudo coisa de momento, é tudo no detalhe, ali em cima da hora. O goleiro foi muito bem, ele é muito alto, é grande e busca bem o espaço dentro do gol e infelizmente não tive sorte. Então de 2 em 2 era tipo uma meia vitória, um empate melhor, de 2 em 2 ele foi indo. O importante é a gente manter a invencibilidade aqui dentro de Santa Cruz, né? Isso está somando pontos, 2 ou 3, eu acho que tá bom. Eu me lembro que um jogo contra o Rio Branco, os 2 jogadores que bateram o pênalti lá num jogo antes, que fizeram contra a União Barbarense, fizeram os gols. E aí eu passei pro Lori, olha, bateu naquele canto.
Passei pro Lori e, coincidentemente, o jogo Botafogo e Rio Branco teve o pênalti e os dois jogadores que bateram o pênalti no mesmo canto que eles bateram no jogo passado. E o Rogério tinha passado por o goleiro nosso. E o Doni acabou pegando os dois pênaltis no mesmo lado. Numa brincadeira que eu fiz com eles, no intervalo eu dei uma bola para cada um, para eles guardar embaixo do braço. É mesmo? No sentido de mexer com eles. Não. E o Lori era muito exigente com essa questão de cartão. O Ratinho, ele voltou para ajudar na marcação e acabou fazendo uma falta e o juiz, não era nem para cartão, mas o juiz acabou dando cartão e era regra, né? A questão de multar por conta do cartão. Então eles achou que naquele momento eu prejudiquei o time, que não tinha necessidade. E eles queriam multar meu salário. Chegou, vão multar o Luciano. Só que até então o Lorissano ninguém sabia. Que eu ganhava uma ajuda de custo, eu não ganhava nenhum salário. E aí, quando ele veio relatar para mim que ele ia ser multado, a gente precisou intervir junto ao Lori. Aí eles falaram, não tem como multar, ele não ganha nada, vai multar o quê? Aí acabou deixando por isso, só foi uma bronca mesmo. Puxão de orelha aí para me aprender. O meu trabalho foi o seguinte, ficar bem com o Lori, bem com o jogador, apagar os incêndios. Eu vou te contar até uma aconteceu com o Lori, que nesse banco nós estamos sentados. Eu cheguei numa sexta-feira aqui, no sábado, na sexta-feira o Chicão quebrou o carro do Robson, que morava os dois aqui em cima. Eu cheguei aí, o Márcio na sala falou, Sebinho, afastou os dois jogadores. Eu fechei a sala e falei pro Lori, você vai punir o Botafogo? Você não está brincando comigo. Nós temos um jogo importante amanhã, o Botafogo não pode ser punido. Então você se vira com os dois, você vira. Aí trouxe os dois nesse banco aqui, ó. Eu no meio, conversei com o Chicão, com o Robson, fiz eles se abraçarem, o Chicão ia pagar e pagou o carro do Robson e foi pro jogo e ganhamos o jogo. Em Santa Bárbara do Oeste, o goleiro Maurício tenta, mas não consegue. Eu estava escalado para jogar. Na noite, eu estava com 39 de febre. E daí chamei o seu João e o Lori foi lá no quarto. Falou para mim, falou, Bira, amanhã eu preciso de você, cara. Vê se melhora, vê se vai, me ajuda, tal. Eu falei, não, professor, vou te ajudar sim. E amanheci no outro dia, também dia do jogo, com febre. Mas ele falou, você aguenta jogar pelo menos meio tempo? Eu falei, aguento, professor, vamos embora. E aí pude dar minha contribuição, saiu um escanteio, a bola voltou no meu pé, eu cruzo, o Bel faz o gol. Com este gol de cabeça de Bel, no tempo normal, 1-1. Então a decisão vai para os pênaltis e o ponto extra fica com o Botafogo, que vence por 3-2. E ficava olhando o atleta vir, né? O jogador vir, como é que ele andava, quando pegava a bola. Então, normalmente, o jogador quer bater no contrapé do goleiro, né? Então eu fazia 3 movimentos. Né? O primeiro movimento eu fazia para o contrapé. Só que eu ia no contrapé, no segundo tempo eu voltava no terceiro. Então isso facilitava para mim pegar, porque o cara que vai bater, ele olha seu movimento. E a gente percebia que a cada jogo o torcedor estava mais confiante, tinha mais gente no estádio e quando o time viajava, você percebia isso também fora de casa, a torcida acompanhando. Então foi fundamental. Essa Pantera aqui, eu ganhei de um colega meu e alguns jogos do Botafogo, principalmente em 2001, eu trazia ela e ela deu muita sorte. É superstição, o pessoal fala, né? A torcida do Botafogo sempre tem um papel fundamental, né? Em especial nessas campanhas vitoriosas. A torcida a gente começou lá em 91, fez uma faixa, mas oficializou em 92, né? Em 95 a torcida foi proibida, porque teve jogo da Copinha entre Palmeiras e São Paulo, que saiu briga, infelizmente, pessoas perderam uma vida, e ali foi proibido a torcida organizada. Então, de 96 para frente, a gente tentava de qualquer maneira ainda manter o espírito da torcida. Estamos no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto, a 319 quilômetros da cidade de São Paulo, onde Botafogo e Santos vão se enfrentar pela 8ª rodada desta fase classificatória do Campeonato Paulista deste ano de 2001. Olha que boa bola pelo meio, Dodô dominou o tiro, defendeu o goleiro David. Gol!
gols importantes, né? Você ganhar de uma grande equipe, colocou novamente a gente em condições de acreditar que podia ter algo melhor no campeonato. A torcida gosta, uma paulada no ângulo. O Botafogo empata na marca dos 20 minutos. Lá vem o Leandro, perna direita, a batida! E a gente conseguiu vencer o Santos. E as coisas assim, no Botafogo, naquela época, era assim, contadinhas, né? Não tinha rodo. E o Arildo avisou umas 3 vezes, vocês não vão me trocar a camisa, não vão me trocar a camisa. Contra o Santos, um grande jogo. Acabou o primeiro tempo e eu fui trocar a camisa para dar para um amigo meu de presente, santista doente. Aí eu cheguei, todo mundo ali com a camisa, eu ali os 15 minutos ali, o treinador falando, e eu vi que o roupeiro Arildo não vinha com a camisa. Falei, vixe. Falei, ó, Arildo, a camisa aí. Que camisa? Não tem camisa não. Eu falei, nossa senhora, eu troquei a minha lá, você tá louco. Aí vai nós aqui no vestiário do Santos, bateu, devolve a camisa do Luciano Ratinho aí, não tem camisa, aí os caras até começaram a rir. Aí falou, você não tem camisa, e agora? Eu falei, não, busca lá, tem um segundo tempo aí. Aí foi uma correria danada para pegar essa camisa de volta, que tinha que voltar pro segundo tempo. Ele falou assim, eu não sabia. Eu falei, como você não sabia? Eu sei que o Arildo arrumou uma camisa 10, que 10 era mais fácil de arrumar também, né? Que era do Ratinho. E o Ratinho voltou pro jogo e jogou muito, né? Como todo o campeonato. Mas aquele jogo específico, ele e o Leandro arrebentaram com o jogo. Acho que o mérito do Botafogo, que fez uma grande partida, conseguiu uma vitória. A gente tem que agora levantar a cabeça e ir pra frente. O Botafogo, além de vencer o time com o melhor ataque do campeonato, encostou nos líderes e entrou na briga pela classificação às finais. Falta pouco para chegar nos líderes agora, né? Continuar trabalhando com os pés no chão, não ganhamos nada. A próxima partida eu creio que vai ser mais difícil que essa. Orgulho em alta. Há muito tempo a torcida não via um tricolor tão poderoso. Reação do Internacional, cruzamento da direita e gol de Paulinho, 1-1. Você vai ver agora o gol da vitória do time visitante, a primeira no campeonato. Vitor Hugo ia fazer... Perdemos para a Inter de Limeira em casa e a torcida pegou no pé, bastante, até... Pô, quando eu vi, tava um monte de gente. Tive a oportunidade de chutar para o gol, eu fui querer fazer uma graça a mais ali, para ficar mais bonito. Acabei errando o gol, no contra-ataque eles fez 1-0. A torcida do Botafogo é uma torcida muito boa, incentiva bastante, só que eles cobram bastante também, eles cobram. Eu tive que dispensar minha mulher para ir embora e eu fiquei aqui no estádio até o último torcedor sair para me poder ir embora ainda. Mas aquele jogo foi triste, eu acho que foi um dos piores momentos que eu vivi aqui no Botafogo, foi nesse jogo, apenas um jogo. A gente tinha uns lampejos, a gente ganhava dos grandes e perdia para os pequenos. Isso tem no futebol, a gente quando joga contra time grande, a pegada é outra, e quando era para time pequeno era aquela acomodação, aí a gente caía do cavalo, né? Foram 2 jogos difíceis, a gente sofreu uma pressão após o jogo. Tem dia que você acaba sendo surpreendido, isso faz parte do futebol. Lá em Matão, eu lembro que aconteceu um incidente muito triste antes do jogo, né? Perdemos um grande amigo da imprensa. Ele foi lá para narrar o jogo e chegando lá a gente tem a informação que ele acabou falecendo. Isso também nos deixou um pouco chateado. Eu principalmente senti muito para poder jogar essa partida e não fizemos um bom jogo e acabamos sofrendo uma derrota. E o próximo jogo era o São Paulo. E esse time nosso, quando precisava, dava a resposta. Nas últimas rodadas contra os Lanternas, o Botafogo não se deu bem. Vamos ver como é que se sai hoje o time diante do líder do campeonato, né, Lori? Um bom jogo. Um jogo de qualidade técnica contra um adversário que vem pontuando. E dá para se entender que o Campeonato Paulista é um campeonato diferenciado e um dos grandes campeonatos do futebol brasileiro. O jogo diferencial do Botafogo foi Botafogo e São Paulo. E logo contra o São Paulo, né, deu a volta por cima, fez um grande jogo, mostrou a qualidade da equipe. Ia jogar em casa com o apoio do nosso torcedor, novamente fomos abraçados pela torcida.
Paulo com uma grande equipe. Foi onde que marcou para mim esse jogo. São Paulo 0, Botafogo também 0. O Botafogo vem com 4 jogadores para cima de 3 do São Paulo, hein? Olha aí o Botafogo, Leandro lançado, não vai chegar. Primeiro Alexandre, Leandro por baixo, ganhou no Rogério, rolou, Luciano bateu, olha o gol! E ali nós ganhou 2-1. O Rogério Ceni dá uma entrevista que ele fala, era para ter sido 3 ou 4. O Rogério operou uns 2, 3 milagres. Hoje o time, principalmente no primeiro tempo, time apático, não rendeu o que podia render. Naquele jogo eu senti muita firmeza no time, sabe? Foi surpreendente ganhar aquele jogo. E foi jogos que o Botafogo ganhou ali, não precisou dos pênaltis, o Botafogo jogou muito bem. E dali para frente o time jogou num nível muito bom, num nível alto e pôde chegar até a reta final bem. Que vitória, hein, rapaz? Importante, 18 pontos a equipe entra na fase de classificação. Com certeza, né? Apesar dos 2 tropeços, foi um desastre, nós sabíamos disso. Botafogo é o Robin Hood do Campeonato Paulista, rouba dos grandes e perde para os pequenos. Não deixa isso aí para trás, né? Agora vamos viver o momento. O momento agora não pode perder ponto mais para ninguém, se não quiser almejar a classificação. Esse é o Bel, zagueiro da equipe do Botafogo. O Botafogo volta a jogar na próxima rodada lá em Mogi. E aquele dia o Botafogo jogou demais e eu falei assim, opa, acho que dá pra gente ir mais longe que esse time. Jadilson aplica um drible desconcertante, chuta forte e na sobra Douglas abre o placar. Tive uma participação muito boa no jogo contra o Guarani, que foi o jogo anterior ao jogo da Portuguesa. Nós estávamos empatando por 1-1. No segundo tempo, o Guarani é só ataque. O juiz vê pênalti de Jadilson. Os jogadores do Botafogo reclamam. Na cobrança, Martinez empata para o Bugre. Eu entrei no jogo e tive a oportunidade de escorar uma bola de cabeça para o Ratinho no final do jogo e ele fuzilou. E com aquele gol a gente venceu o Guarani no final do jogo e sem aquela vitória estaríamos fora da competição. Eu estava rebaixando eles, e eu, o Ratinho, levamos a bola pro canto, como a gente fazia na quadra, para segurar o jogo. E acabamos até, se eu não me engano, o jogador do Guarani acabou tentando agrediu o Ratinho, até o treinador depois tentou me dar um tapa. Pelo fato de a gente estar prendendo a bola, brincando, levando na descontração e rebaixando um time do tamanho do Guarani. Então é o que eu falo, a gente jogava com alegria, não tinha um outro pensamento que não fosse esse, que era jogar futebol. Então aquela vitória nos colocou novamente no páreo para brigarmos no último jogo com a Portuguesa. Com a vitória, o Botafogo chega na última rodada ainda com chances de classificação. O Botafogo precisa ganhar da Portuguesa e esperar que o Rio Branco perca lá em Campinas para Ponte Preta. A situação era assim, a gente não dependia mais somente de nós, né? Se nós perdêssemos da Portuguesa, o Rio Branco ganhasse da Ponte, já dava Rio Branco. Então era um jogo decisivo para nós, uma semana assim tensa. Pouco antes de chegar à parte final, a gente percebia que alguma coisa estava errado, apesar de todo o esforço do time. Faltava dinheiro. Aquele ano lá, todo mundo falava assim que era uma equipe jovem. Foi até que foi difícil a minha renovação, por isso. Por não poder fazer uma equipe boa, para contratar bons jogadores, porque o Botafogo naquela época lá estava com dificuldade financeira. É claro, naquele momento que eu não pude renovar, não tive meu contrato renovado, né, eu fiquei decepcionado, fiquei chateado na época, né? Porque não foi fácil chegar, né? Então, eu fiquei sem contrato, outros 2 ou 3 também poderiam ficar sem contrato. Triste, mas hoje eu vejo com outros olhos, né, o momento que o Botafogo atravessava financeiramente também naquele momento, né. Se tratando de um campeonato difícil, se depender de outros resultados também, isso também dificultou a minha renovação. E durante a semana, num dos treinamentos, nós chegamos no treino, e nós vimos ali embaixo das arquibancadas o Tom Zé e o Neto, assim, bem triste, com cara de choro. O que foi?
o nosso contrato vence essa semana e já falou que não vão renovar. Para mim, é lógico que eu queria jogar no Botafogo, era um sonho jogar no Botafogo. Acho que todo atleta almeja passar pelo Botafogo, pela história do clube, pelo clube que é. Nós fomos lá, eu e o Bel, a gente se trocou, colocou a roupa de treinamento e subimos lá na diretoria, né, onde ficava o presidente. E aí eu questionei o doutor Ricardo, doutor, o Neto e o Tom Zé estão lá embaixo, cara. Ah, não, porque tem que renovar por mais 3 meses e vai acabar o campeonato. Aí eu falei, doutor, isso vai pegar mal demais, cara. O que nós vamos falar para os atletas lá embaixo? Vai soar como que se a diretoria já descartou a nossa classificação. É o que vai soar. É isso que vocês querem? Não, não quero isso. O Ricardo ficava vermelho, né? Aí eu falei, então o senhor pode fazer o seguinte, o senhor não vai fazer um novo contrato. Não sei se é assim que funciona, mas na época, se fosse um novo contrato, teria que ser no mínimo de 3 meses de fato. Mas como era renovação porque não tinha vencido, você renova pelo prazo que você queria. E aí ele falou, então manda ele subir aqui que nós já vamos fazer isso já. Eu não podia mexer aquela hora no elenco. Quando tá dando certo, você não pode mexer. Porque o futebol é o seguinte, eu não tenho o elenco, não adianta. Todo mundo quer jogar, mas fora do jogo eles são unidos. Você faz para um, fez para ele, vai fazer para mim. Então você tem que fechar um campeonato, fechar aquilo ali. Não sei que é uma autodisciplina. Aí você tem que girar. Mas ao contrário, você tem que ir levando até terminar. O Ricardo falou, nós temos que liberar, não tem jeito, não tem jeito. Não, mas não podemos liberar, nós temos um jogo importante, vai daqui, vai dali, aquela briga. Convencemos ele, ali, pôr o jogador para jogar, para ir pelo menos para o banco. Porque... Aí o Tom Zé veio de carona comigo pro treino e falou assim, vou falar que eu sonhei fazendo o gol da classificação. E você confirma. Aí a hora que veio o Lori e o seu João subindo para dar o treino, a gente na resenha ali, aí ele falou, sonhei que eu entrei e fiz o gol da classificação, eu sonhei que, foi muito nítido. Aí, eu falei, não, então vai acontecer. Aí o Lori e o seu João ouviram, né? E quando fizeram a relação o Lori fez a relação de quem é pro jogo, tava lá o Tom Zé. Ele não tinha nem chamado. Nós conversamos, eu falei, Lori, nós podemos fazer um gol de falta, e quem vai fazer esse gol de falta é o Tom Zé. Dá uma chance pro cara, ele tá com sede, tá falando toda hora comigo, a semana inteira. Tá bom, Tom. Aí colocou ele e foi embora. E até nesse jogo da Portuguesa, o pessoal foi desacreditado. Meu pai mesmo, eu era menor de idade, tinha 16 para 17 anos. E meu pai não acreditou. E aí foi um dos jogos que eu fui sozinho. Eu organizava os ônibus, a caravana, mas não dava tempo de eu ir com a torcida, né? Eu sair com elas. Aí, contra a Portuguesa, que era um jogo decisivo, eu falei, dessa vez eu vou com o ônibus. Mas como eu atrasei, eu chegando aqui no estádio, eu perguntei, mas cadê o ônibus? O pessoal falou assim, não, Teor, o ônibus já saiu. Eu falei, nossa, e agora que eu... E de repente tava descendo ali na rua da escolinha, um mototáxi. Eu subi, chamei ele, falei, quando você me cobra para levar até uma distância ali? Ele falou, não, tanto. Aí eu fui, quase chegando próximo a Cravinhos, eu falei, não vou ter mais dinheiro, daqui a pouco eu não vou ter dinheiro para se alimentar depois, né? Falei, não, aqui tá bom. Aí eu continuei indo a pé, pedindo carona. De repente o Lincoln Fernandes, na época ele estava na CMN, o Lincoln Fernandes comercialino, o irmão dele também, né? Me zoando. Falou, não, mas vocês vão perder. Falei, não, nós vai chegar lá, nós vai ganhar e a Ponte Preta, o Rio Branco não ganha, nós vai classificar. E depois nós vai eliminar a Ponte Preta, ela vai classificar nós e nós vai eliminar ela depois. Desci lá próximo ao Calindé. E aquele jogo foi, para mim, valeu a pena. Tudo que eu fiz de andar a pé. Grande lançamento no fim do... Eu me lembro que lá ele foi fundamental até para 2 jogadores. 3, eu diria. O Doni foi um deles. Foi um grande destaque e nesse jogo contra a Portuguesa, o Doni pegou tanto, que eu acho que ali foi quando ele despertou a atenção até do Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo. O Doni foi muito feliz, né? Todas as oportunidades que ele teve de jogar, ele foi muito bem também. Né? Mas era bem dedicado, gostava de treinar, já mostrava que poderia ser um grande goleiro. Tanto ele como o Douglas. A oportunidade ali naquela ocasião da não renovação do Maurício, né? Poucas pessoas acreditavam numa classificação do Botafogo, né? Acabei fazendo um excelente jogo contra a Portuguesa,
defesas incríveis ali, foi um grande jogo. Mas naquele jogo também teve um fato muito interessante, que o Tom Zé, que não era titular absoluto, ele tinha um chute muito forte, batia falta, um chute bem potente. E ele disse que sonhou que tinha feito um gol de falta naquela partida. Quem não faz, toma. A velha máxima quase aconteceu na cabeçada de A Gauchinho. Ponte Preta ganhava de 2-0 do Rio Branco, mas o São Caetano ganhava de 3, então estava classificando o São Caetano. Os resultados lá de Americana favoreciam nós e o jogo empatado. O goleiro da Ponte foi expulso, foi um jogador da linha pro gol, a gente ouvindo. Teve um lance que o cara da Portuguesa perdeu um gol de cara, debaixo da trave. Foi, gente, tá dando sinal pro Botafogo ganhar esse jogo. Quando no segundo tempo ergueu a plaquinha, o Tom Zé entrou. Então eu falei, o que esse cara vai entrar num jogo desse? O cara anda em campo, andava com os shorts tudo apertado, parecendo que tava assado o cara. Eu só sei que é a mão de Deus. Quando Deus tem algo na nossa vida, as coisas acontecem. E deu o que deu, né? A história conta por si só, né? E não é que teve uma falta, mais ou menos ali do lugar onde o Tom Zé gosta de bater? E quem é que foi bater? Tom Zé. E aos 39 do segundo tempo, Tom Zé bateu a falta, Marcelo Moreto rebateu e Gauchinho fez o gol que levou o Botafogo às semifinais. Aquele chute forte, o goleiro da Portuguesa rebateu e aí quem aparece? Gauchinho. E o goleiro foi infeliz e aí sobra no pé de quem, né? Parece que as coisas estavam predestinadas a acontecer. O Tom Zé que sonhou e fez um gol de falta, ele não fez o gol de falta, mas originou um gol do Botafogo. Então, tudo estava predestinado para acontecer naquele jogo contra a Portuguesa. E aí, aquele dia, faltou a gente pular dentro do Canindé, e coração ali no Canindé, ouvindo lá em Americana o jogo. E quando acabou lá, faltava alguns minutos, a gente chorava na arquibancada, porque com 16, 17 anos, o seu time do coração ir para uma semifinal do Paulista. E eu lembro, até hoje, a gente estava saindo do Canindé e tinha uns torcedores na rua, no bar que tem em São Paulo, do lado da Portuguesa, e o pessoal da Portuguesa, vocês vão pra final, hein? Acho que vocês vão pra final. Eu falei, se Deus quiser. Ninguém acreditava. Só na conversa. Nós comentamos só depois do jogo. Todo mundo fala o que quer e no final vê o que não quer. O que a gente pensava? Pô, né, estamos num lugar onde ninguém esperava. Eu acho que era o sonho de todo mundo. Então foi a semana que a gente mais se divertiu. Eu lembro até hoje, nessa semana, nós fizemos uma promessa, eu, o Ratinho, o Rogério estava junto e o Leandro. Se a gente classificasse para a final, a gente tinha que pintar o cabelo, tinha que pintar de vermelho. Aí beleza, aí fomos nessa semana, nós caímos na besteira de pintar o cabelo antes do jogo da Ponte. Antes do primeiro jogo ainda, subi o vestiário aqui. Na hora que eu pisei nesse campo, o Lori chamou eu. Pode cortar esse cabelo agora. Não, professor, vou treinar. Não, pode cortar agora, você não vai nem treinar. O dia que eu raspei a cabeça, ficou nisso aqui, nunca mais voltou meu cabelo. A disputa entre torcedores da Macaca e torcedores do Pantera reacende a velha rivalidade entre as duas maiores cidades do interior paulista. O Botafogo e a Ponte Preta tem uma rivalidade que, pra mim, acho que é a maior rivalidade do interior. 3 bananas pra Macaca! 3-0 pro Macaca! Foi um jogo que eu vi que o campo estava lotado. A torcida do Botafogo foi até no visitante, né? A parte da Ponte também estava bem cheia, então foi um clássico. São os dois maiores times do interior, né? Apesar do Guarani ter um título brasileiro, mas em termos de torcida, Botafogo e Ponte são os maiores, né? A sensação quando pisei nesse gramado tinha, se eu não me engano, acho que 60 mil pessoas tinha. Eu acho que foi um momento inesquecível. A atmosfera foi sensacional. Você chega no estádio, a gente foi recebido antes de chegar no estádio pelaquela torcida imensa, estava lotado, todo mundo gritando, acreditando. Isso nos contagiou. E a gente ia enfrentar o melhor time do Campeonato Paulista até então, que era a Ponte Preta, que fez a melhor campanha. Tinha um time de jogadores que foi
campeão mundial. Botafogo não, o Botafogo tinha mais a essência da molecada. A molecada do Botafogo contra os experientes da Ponte Preta. Eles achando que já estava ganho o jogo. Ponte Preta é a favorita. A Ponte Preta está com fome de ganhar o campeonato. E também quanto à Ponte Preta, eu te digo assim, eu não tinha tanta experiência, assim. Aí, um jogo antes aqui do primeiro jogo da semifinal, eu fui dar uma entrevista aqui pro molecão, sem prisão de tudo. A zaga da Ponte, o Ronaldão, na época era o Rodrigo. E o pessoal fez um texto para mim, falou: Luciano, fala pra zaga do a zaga da Ponte ficar preparado que o Ratinho tá chegando. E eu fui e falei. Só que eu falei no impulso. Beleza. Aí começou o jogo, lançaram uma bola para mim. O Ronaldão jogou lá nas pedrinhas, né? Eu falei: devagar, Ronaldão. Você não mandou segurar o seco, não sei o quê. Aí eu lembrei da entrevista, falei: bicho, ele escutou. Aí eu falei: o quê? Eu vou cair lá pro lado do Rodrigo. Com o jogo em casa primeiro, a nossa ideia era garantir o resultado, sabendo que um jogo ia ser dificílimo, como foi. A gente conversava, deixou chegar, pô, agora vamos pra cima, vamos encarar, estamos em casa. Os momentos de emoção ficaram reservados para o segundo tempo. Aos 5 minutos, Douglas abriu o placar para o Botafogo. Ronaldão levanta para Rodrigo completar de cabeça. É o gol de empate da Ponte Preta. Vixe, só alegria. Tranquilo, é finalista na certa. Esse time ruim aí do Botafogo, sossegado. Eu lembro aí que acho que foi, se eu não me engano, a última bola do jogo, né? Eu sempre saía do goleiro, me posicionava na última bola e essa bola foi desviada no primeiro pau. Aos 40 minutos, Leandro toca de cabeça para Augusto fazer o segundo. Eu estava no segundo pau e pude explorar para o Augusto fazer o gol da vitória. E eu acho que aquele dia foi um dia assim emocionante, de encher os olhos, né? Porque você conquistar uma vitória sobre um time fortíssimo, o melhor do campeonato, e você vê a vibração após o jogo, né? E após o jogo, eu lembro ainda, a gente acabou o jogo, teve uma entrevista, acho que foi do Nelson, que era o treinador na época, e falou que nós não ia aguentar a Ponte Preta lá. O Botafogo pode jogar pelo empate, que é a sua classificação, mas 90 minutos dentro do Moisés Lucarelli é muito... E o Lori pegou essa entrevista como estímulo para nós, falou que lá ninguém ganha da Ponte Preta. Após que a gente viu essa entrevista dele, eu acho que a semana inteira nós trabalhou o psicológico nosso em cima disso aí. Aquelas pessoas que pensavam de uma forma do Botafogo vão ter que pensar duas vezes. Por causa do Botafogo é um time grande, um time com o objetivo só de poder ser campeão. A zebrinha tá chegando. Realmente, a zebrinha tá chegando e eu tenho certeza que essa zebra vai poder ser falada em muito tempo. Aí eu peguei na segunda-feira folga, mas ia voltar na terça. Aí eu fui pescar com meu pai, com meus irmãos, e eu tava pescando e tava me incomodando demais. Minha perna muita dor, mas eu pescando. Só que eu não sabia que era lesão. Na terça para vir treinar, pus o tênis para correr, não conseguia correr. Eu chamei o Sorjão, aí foi onde que ele falou: não, vou fazer exame. Eu fui fazer o exame, tinha abrido a coxa. Aí foi onde o Lorisandro entra na história, que chamou eu na sala dele. Você virar um jogador de alto nível, você tem que ser mais profissional. Você estava machucado, no domingo você machucou, na segunda você tinha que fazer tratamento, você tinha que estar aqui no fisioterapia. Olha, foi a pior semana do campeonato todo para o Botafogo. Foi a semana que antecedeu o jogo contra a Ponte Preta. Primeiro, pelo resultado importante que o Botafogo teve aqui dentro de Ribeirão Preto. Aquilo, a própria Ponte Preta acreditava, já se achava superior naquela partida. Somos profissionais como eles têm que respeitar a nossa equipe, né? E o futebol é jogado dentro de campo, como você falou. Aqui dentro de Santa Cruz, nossa equipe é muito forte e quase não perdemos os jogos aqui, né? A torcida da Ponte, eles são a noite inteira soltando rojão, ameaçando, sabe?
para tirar mesmo nós do foco aí. Mas na época eles estavam muito confiantes. O jogo da Ponte Preta foi o jogo da guerra, né? Nós chegamos lá, eu nunca vi tanta latinha de cerveja no ônibus igual nós tomamos. É que muita gente fala a guerra em Campinas, mas eu não vejo como guerra. Guerra é quando tem dois lados guerreando, dois lados brigando. Nós não fomos lá para brigar, né? A imprensa, na verdade, foi massacrada em Campinas. A gente passou durante uma semana ouvindo coisas absurdas que ia acontecer com a gente lá. E realmente essas coisas aconteceram. É a torcidinha aí de nada, mas eu quero ver se no Majestoso eles comparecem lá. A gente foi, a torcida do Botafogo levou 4 ônibus, mais o pessoal que foi de carro. Eu lembro que meu pai, que não foi contra a Portuguesa, que não acreditou, ele foi contra a Ponte Preta, ele não queria deixar eu ir, por causa da minha mãe também, eu era menor. Na época o Terror era presidente da Fiel Força, eu liguei para ele, falei que eu ia, e aí eu fui escondido do meu pai. Para a viagem nós tivemos que fazer esquemas de viajar separados, em carros separados. Para ir foi uma aflição quando a gente chegou em Sumaré, a Grande Campinas, ali tem muito ponte pretano, começava jogando rojão dentro do nosso ônibus. Quando a gente chegou na entrada de Campinas, parou nossos ônibus, revistou, a polícia segurou a gente 2h30 na entrada de Campinas, no sol, esperando a torcida da Ponte Preta entrar dentro do estádio. E quando foi liberado os ônibus, a gente chegou dentro do estádio, a torcida da Ponte já vaiando tudo a gente. E quando nós chegamos no estádio, chegamos logo depois do almoço, alguns amigos já ligavam para nós de Ribeirão, dizendo o que está acontecendo aí, porque parece que a imprensa havia sido agredida. Nós não conseguimos transmitir a partida de dentro do estádio, nosso narrador, nosso locutor teve que sair, transmitir de dentro de uma emissora de rádio, porque o clima dentro do estádio era o pior possível. Estádio lotado, a torcida querendo jogar pedra, então foi uma adrenalina muito grande, sabe? Você fala, meu Deus, eu queria estar lá dentro para ajudar. Não conseguimos dormir, muitos fogos, muita confusão. Ao chegar no estádio, fomos apedrejados. Voa latinha, pedra, enfim, o ônibus chegou, nós chegamos com o ônibus dentro do vestiário praticamente conversível, enfim, aquela pressão começou ali e foi terminar dentro de campo. E tudo isso nos motivou, né, cara? Tudo isso foi criando energia, né? A gente viu os noticiários de lá. E aí nós falamos pro Lori, eu lembro até hoje, que sempre tem a palestra, né, antes do jogo. Falei, professor, não precisa nem dar palestra hoje, nós estamos com sangue nos olhos. Roberto, vamos ver se a perninha esquerda é boa, sai o cruzamento, Macedo tentou dominar, foi pro chão, pênalti! E a hora que o Botafogo entra em campo, começa a jogar, o Doni vai e pega o primeiro pênalti do Washington. Partiu Washington, perna direita na bola, batida Doni! Um jogo no tempo regulamentar, defender um pênalti do Washington, um jogo incrível. Então, quando eu peguei aquele pênalti, veio uma força muito grande dentro e de acreditar e de conquistar. Aurélio sai o cruzamento para a área, olha o toque do Macedo! Gol! Aí depois vai, a Ponte Preta faz o primeiro, faz o segundo. Aqui na direita, Marco Aurélio. Boa bola para o Macedo que estava livre. De novo para o Marco Aurélio. Na área, o Washington. Vem o cruzamento. A bola vem na área. Tony falhou. Washington bateu. No finzinho, o Botafogo poderia, do primeiro tempo, o Botafogo poderia ter feito o primeiro gol. O Robert, infelizmente, teve a infelicidade de pôr o pé na bola. Porque se ele não põe o pé na bola, não estaria impedido aquele lance. Quase matei o Robert, né? Porque eu lembro que eu cabecei a bola estava entrando, ele foi lá, me coloca o pé, estava impedido. O impedimento do último jogador que bateu na bola. O Bel tocou de cabeça, a bola ia entrando, você vai rever. Aí entramos já com essa discussão já no vestiário, batendo boca para todo lado. Aí o Lori mandou nós sentar no vestiário, acalmou a gente. Galera, o mesmo resultado que eles fizeram, a gente pode fazer também. Segundo tempo, pode mudar a história do jogo. Aí fomos, teve aquela calma que o Lori sempre teve. 2-0 fora de casa contra a Ponte, praticamente você está morto. Mas o Lori falando, e a gente falando, ó, 2-0, fizeram 2 gols em 45, não pode fazer 3 em 45. Botafogo entra, o Lorissandro põe o César faz o gol, o Botafogo 2-1,
E a entrada do Cezinha foi um diferencial, né? O Cezinha mudou a cara daquele jogo no segundo tempo, ele deu mais liberdade para o time, essa transição, zaga, meio campo, ataque. Cruzada, Chicão chegou, ele volta na batida, ela vem agora na segunda trave, vai subir o Piá para dentro, gol! Aí o 3-1, a gente está praticamente já sem força nenhuma, né? E ficamos meio assim, né? Meio ressabiada a torcida, mas lá dentro ainda com aquele fundo, acreditando que o Botafogo poderia empatar o jogo. A torcida já comemorava, o Nelsinho já havia feito as modificações, já poupando e pensando na final, que quando ele fez o 3-1, passou 5 minutos, ele já achou que o jogo estava ganho. Tanto é que teve jogador da Ponte Preta que foi substituído e falou, não, salvou, e deu entrevista, falou, não, espera só o juiz acabar o jogo, estava 3-1. Você acha que a Ponte ainda corre algum risco? Não, não corre mais não. A equipe está jogando certinho agora, não tem que atacar mais, acabou o jogo. Fechadinho e saber aproveitar os contra-ataques. A Ponte está com o time inteiro lá dentro. Vem o lançamento, bola alta na área, chegou o Augusto! Gol! Aí o Botafogo faz o 3-2, o 3-2. O Botafogo anima, a torcida começa a animar. Existia alguma coisa que dizia que nós tínhamos chance. É uma coisa inexplicável também, né? E nós permanecemos ali sem nenhuma ideia de sair. E teve um lance assim que foi determinante para mim. Não foi aquela entrevista do Macedo desastrada, né? Que ele saiu dizendo que já estavam classificados. Aquilo nós nem ouvimos ali. Foi no momento em que acho que o jogo estava, se eu não me engano, 3-2, né? Saiu uma bola para a lateral, o Leandro foi pegar a bola, que o lateral era nosso, e o técnico da Ponte era o Nelsinho Batista, e ele jogou a bola fora do alcance do Leandro. A partir daquele momento, principalmente o Leandro, ele se transformou. Ponte Preta, muitos jogadores, o técnico à época, o Nelsinho, desprezando os jogadores, falando ali aquelas coisas. E aquilo foi deixando a gente muito, mas muito nervoso. Mas a hora que sai o pênalti, meu irmão, aí muda de figura completamente. Eu lembro do lance como se fosse hoje. Eu fui mais firme, ganhei a dividida no Ronaldão, e quando eu vi, eu estava dentro da área. Quando eu cheguei dentro da área, eu já não tinha tanta chance de finalizar, mas eu vi que o zagueiro da Ponte vinha para tirar a bola de qualquer maneira. Eu só dei um biquinho para tirar a bola dele e ele acertou a minha perna. Me chamou, e aí, Alba, foi pênalti, o que aconteceu? Jorge Vinícius, o pênalti aconteceu, eu só sei disso, Jorge Vinícius. Foi pênalti e vai ser gol! Saiu o pênalti, eu ia bater o pênalti, o Leandro, não, sou eu. Eu falei, não, Leandro, já tá decidido, sou eu que bato o pênalti, sou o batedor oficial. E falava pra ele, não tem oficial agora não, ele falava pra mim. Chega de oficial sou eu. Eu falei, Tom, você quer bater? Quer, peguei a bola. Tó, se você errar, você acaba a minha vida. Você vai acabar com a minha vida se você errar esse pênalti. Porque o Lori vai falar um monte pra mim, a imprensa vai falar um monte pra mim e vai sobrar pra mim, hein? E eu falei pra ele, pode deixar que eu vou bater. Tinha uma confusão, o time da Ponte Preta não queria deixar bater. Eu com a bola na mão, o goleiro da Ponte Preta veio até mim e falou assim, pô, eu sei onde você bate, analisei, eu sei onde você bate, eu vou pegar. Falei, tá bom, vai lá e tenta pegar, né? A responsabilidade é sua agora, não, deixa comigo. Aí... Leandro com a responsabilidade de marcar, soltou no pé, partiu, pra bola, Leandro bateu, gol! E era só alegria, né? Só correr pro abraço. Um garoto de 20 anos, bateu um pênalti, o maior pênalti da história do clube, né? No 3-3, eu vi meu pai chorando, eu fui lá dar um abraço nele. Ele não teve nem força de querer me criticar ou xingar. E a gente chorou, comemorou junto. Ele vai lá na grade, aí dali pra frente, foi só emoção. Aquele jogo a gente nunca vai esquecer. Apita o árbitro, final de jogo! O Botafogo na final do Campeonato Paulista! E o bom do futebol é isso, né? Que o jogo só acaba quando o juiz apita.
nós saímos, devia faltar uns 2 ou 3 minutos. E nós saímos, nosso carro estava próximo, nós pegamos, quando nós estávamos na frente do campo do Guarani, nós ligamos o rádio, muito tensos, né? E nós ouvimos o locutor da rádio de Campinas, foi a primeira frase que ele falou. O Washington chora desolado no centro do gramado. Aí, aquela festa, né? Que estava consolidada a nossa vitória. Isso é aquela loucura lá pra torcida, tirou a camisa e ele veio a viagem inteira me aloprando. E batia nas minhas costas, tá vendo? Salvei sua vida. Depois do jogo, recebemos o troféu campeão do interior. Subiram na grade e a polícia batendo na gente para ir embora, porque a torcida da Ponte estava saindo para querer confusão com a gente. Eu vi a camisa do Leandro, do Ratinho, do Augusto, todas as camisas do Cris, que sofreu o pênalti, essa que eu queria mais, né? O Cris Escorpião na época. E as camisas ficavam jogadas e os torcedores e os jogadores do Botafogo pedindo calma para a polícia, né? Aí acabou o jogo, a polícia falou pra gente entrar dentro dos ônibus. Mas aí a gente entrou em ônibus, tinha 15 pessoas e ônibus tinha 90 pessoas. E a gente veio até Ribeirão sem parar nenhum posto. E a gente veio na estrada fazendo festa, né? Chegou aqui, uns foi para Presidente Vargas, voltou, aí depois todo mundo se reuniu aqui. Antigamente não tinha esses aplicativos, né? Não tinha celular, essas coisas. E eu me perdi do meu pai, mas eu falei, me leva para Vila Tibério, que da Vila Tibério eu acho que tá todo mundo lá. E para dormir, demorei uns 3 dias para dormir. A adrenalina era demais. O Botafogo marca uma página bonita da história do futebol paulista com esse jogo de hoje. E os jogadores sentiu, né? Sentiu que o Botafogo é aquilo, né? Que não precisava ser campeão. Aqui, o campeonato já era ali já foi foi ser campeão pro Botafogo, pro torcedor botafoguense, que nunca tinha chegado em uma final. E aquilo que eu falo que é a marca de quem joga ou deve jogar no Botafogo de Ribeirão Preto. É o sangue, é a raça. Chegamos aqui, a torcida já esperando lá na rodovia Anhanguera, o ônibus chegar com os jogadores. Então assim, foi um clima maravilhoso. E quando nós viemos na Anhanguera, próximo, passando Cravinhos, tava tudo parado. Tudo parado, pisca-alerta ligado. Aí tem uma parte de Cravinho que você chega, tem uma parte que é um pouquinho mais alta e bandeira balançando para cá. Nós viemos de Cravinhos na Anhanguera. Se andasse 10 por hora o ônibus era muito. De tanta gente, eu acho que eu nunca vi que tanta gente que tinha. Foi fantástico, né? A torcida do Botafogo sempre apoiou, né? Nós chegamos lá, no estádio, parecia que tinha um jogo de futebol. Jogava nós pro alto, né? Não conseguia nem entrar para cá para pegar os carros nossos, não conseguia, cara. Mas a alegria que os torcedores sentiam não tinha nem como descrever. Ali tá uma paixão, né? Existem muitas pessoas que gostam do time, né? Quem torce pro Botafogo ama, é diferente. Eu respeito os corintianos, bando, sofredor. Sofredor é o torcedor do Botafogo, que cai, sobe, luta todo ano no Paulista. Uma vaga na final é um título pra gente. E eu não tenho outro time pra torcer, eu tenho só o Botafogo. Mas foi uma festa, principalmente pela surpresa de um time desacreditado no início do campeonato ter atingido o ponto mais alto, que era disputar a final. Pô, chegamos na final, cara, se abraçamos, choramos. Porra, começa a passar o filme, né, cara, que você, há 2, 3 anos, você estava jogando na rua, tinha a chance zero de se tornar um jogador de futebol profissional, e 3 anos depois você está jogando para todo mundo ver na televisão. Pô, você chegar entre os 2 melhores do estado de São Paulo, onde tem Santos, Palmeiras, Corinthians, né? E é uma coisa assim que para nós já foi algo formidável. E no outro dia nós tínhamos que estar aqui cedo e já trabalhar de novo, porque nessa parte o Lori era meio enjoado, meio chato.
Antes, da hora que acabou o jogo da Ponte Preta, a gente entrou no ônibus, ainda estava jogando, né? O Corinthians e Santos. O Santos estava indo para a final, até aquele momento que a gente começou a entrar dentro do ônibus. E o Botafogo já tinha ganhado do Santos aqui, o Santos completo, e o Santos, se o Santos tivesse chegado naquela final, o Santos vinha sem 5 titulares. E nós tudo felizes no vestiário, né? Aí nós tudo, não, vai pegar o Santos. Daí chegou um diretor, na época eu não lembro mais quem falou que vocês vão pegar o Santos. O Corinthians acabou de fazer o gol. Aí nós pegou e falou, mas faltava 30 segundos para acabar o jogo, eu acho 40 segundos. Falou, o Corinthians fez o gol, Cardi. Depois a gente viu, né, que os 2 finalistas foram decididos nos últimos minutos dos jogos, né? Veio jogar o Corinthians e o Botafogo já tinha tomado aquele deslize, né, no meio do campeonato contra o Corinthians, tinha perdido. Foi numa Páscoa com o Corinthians, né? Então fazia piada com a gente, né? Que era chocolate, meteu 5-1. E principalmente porque não ia jogar 3 jogadores chaves do Botafogo naquele primeiro jogo aqui da decisão. Então uma ou 2 peças que a gente perdia já era praticamente a metade do time. Nós tínhamos aqui 30 veículos de imprensa por dia no mínimo. Rádio, TV, jornal. Brasil, não era o estado de São Paulo, era o Brasil acompanhando a final do principal campeonato regional do país, que é o Campeonato Paulista. A foto que foi tirada do estádio Santa Cruz, a torcida do Corinthians ela é enorme, né? Mas você via na final um campo com muito mais torcedores do Botafogo, né, botafoguense, do que de fato do Corinthians. Então o fato da torcida ter lotado o estádio, né, na final, mostra a importância que aquilo tinha para ela. De 98 para cá, a torcida do Botafogo cresceu demais, demais. E 2001 foi a prova. A torcida do Botafogo é concentrada em Ribeirão Preto e muita gente da região veio na final contra o Corinthians. E a gente dividiu o estádio com a segunda maior torcida do Brasil. Abrem-se as cortinas e começa o grande espetáculo torcida brasileira. Bola correndo, Ribeirão Preto na final. Botafogo corre atrás da bola e corre atrás da glória. E o primeiro tempo foi assim, muito equilibrado, tivemos chance. E no segundo tempo, eu não sei, o Marcelinho Carioca aqui no estádio Santa Cruz, ele tem alguma coisa aqui. Uma falta, uma bola parada, o Marcelinho fez 1-0 e aí dali o Corinthians fez 3-0. E aí tudo mudou, 3-0, acabou, tá, tudo bem, mas para a torcida, o Botafogo já estava na final. Chegou a esse ponto, vice-campeão já é uma grande coisa. Bom demais. Tá bom demais. A final foi realmente o Corinthians que era uma máquina, né? Ganhava tudo, um jogo muito complicado, muito difícil. No final da partida, mesmo depois da goleada, os jogadores do Botafogo foram aplaudidos pelos torcedores. Um reconhecimento do trabalho do time durante todo o campeonato. E aí no segundo jogo, lá no Morumbi, a torcida, é claro que já foi esperando o vice-campeonato. Só que lá o Botafogo teve uma postura diferente. O Morumbi está lotado para receber Corinthians e Botafogo. E você vê a imagem lá de longe, é uma verdadeira panela fumegante. O outro jogo, a gente fez até promessa, né? Se o Botafogo ganhasse lá do Corinthians, conseguisse um empate 3-0 lá e ganhasse nos pênaltis, a gente ia vir de pé de São Paulo aqui. Nós aquecemos o vestiário, alguns jogadores subiram, falaram que estava completamente lotado. E foi muito emocionante também na hora que nós entramos, né? E quando a gente estava subindo, a torcida levantando, foi uma coisa... Se o cara falar que aquilo ali não dá um frio na barriga, só se estiver morto. E aí a faixa do torcedor que veio ao Morumbi, lá de Ribeirão Preto, agradecendo, né? Ao bom momento que o Botafogo vive ao participar da final do Campeonato Paulista. O segundo jogo,
no Morumbi, a gente fizemos um jogo que é o nosso normal, que é jogar de igual para igual. As duas equipes teve chance de vencer o jogo. A gente foi lá e ainda acabou empatando o jogo, fizemos um jogo bom, foi um belo campeonato. Pô, você vê seu torcedor lá na arquibancada te apoiando, ainda com resultado negativo, né? Fez toda a diferença para nós. E você poder erguer a taça para o teu torcedor que estava lá no estádio Morumbi, que pegou a condução, saiu daqui de Ribeirão Preto, para ir lá em São Paulo, mostra a paixão, o amor que esse torcedor tem pelo Botafogo Futebol Clube. A torcida agradecia e os jogadores também. E levantaram o troféu de vice-campeonato como se fosse o de campeão. E realmente, o Botafogo foi, moralmente, naquele ano, o campeão para sua torcida. E é isso que importa, né? A gente fala muito das conquistas dos times da capital, mas quando um time do interior chega a disputar uma final, não há como negar que ele já é um grande vencedor. Quando eles receberam o troféu, né, de vice-campeões, para nós aquele era o troféu de campeão. Não tenha dúvida nenhuma, quando levantamos aquela taça, a sensação nossa realmente era de ter sido campeão e ter levado o Botafogo até aquele momento no posto mais alto ali da história. A Vila Tibério todinha parada, as avenidas de Ribeirão Preto. Eram amigos nossos, né, que várias vezes, quando eu morava no alojamento, até pedi desculpa, eu morava no alojamento e amigos meus do Ratinho, por várias vezes, vieram trazer salgado pra gente poder comer no alojamento. E eles estavam ali chorando, emocionado e contando, né? Eu falei pra vocês, eles dizendo, pô, eu contei pra vocês que ia dar certo. E sem esquecer que o Botafogo, neste ano, revelou grandes nomes que foi para grandes times depois, inclusive para a seleção. Eu acho que o Botafogo, desde o primeiro momento, é o maior responsável da carreira que eu tive no futebol. Eu praticamente me dei naquele momento que eu consegui pegar o telefone e ligar no Botafogo de Ribeirão Preto e marcar um teste. Foi declarado ali para minha mãe, na época, meu último clube. Na verdade, eu não queria nem ter ido, né? Eu já queria ter desistido. Eu falei, mãe, eu vou trabalhar, eu não vou perder mais tempo com futebol. E naquele momento minha mãe insistiu muito e acabei ouvindo da minha mãe e foi onde tudo começou. É uma cidade que eu amo de paixão, é um clube que eu considero, sem dúvida nenhuma, o maior responsável de eu ter seguido uma carreira, jogado em grandes clubes, jogado fora do país e chego até a seleção. Então eu só tenho muito sempre a agradecer ao Botafogo por tudo que fez por mim. Botafogo para mim é tudo, cara. Sou grato. A minha família é grata por tudo. Um clube que me abriu as portas, um clube que me deu a chance de ser um atleta profissional de futebol. Eu fui craque do Paulistão. O Botafogo, ele me projetou para o futebol brasileiro, futebol nacional, mundial depois. Pela circunstância que o Botafogo entrou no campeonato e desbancou Palmeiras, São Paulo e Santos, e faltou um pouco para a gente ser campeão, é um título. É um título, é uma geração que deve ser marcada como a geração vencedora do Botafogo. E isso é um fato importante, o Botafogo não só foi vice-campeão paulista, mas também ganhou o troféu Fair Play. E eu tive a alegria de, como zagueiro, não tomar nenhum cartão, né? Não é normal isso. Fui lá, colocou Mr. Disciplina. Alegria, né? A gente tá aqui desde pequeno, né? Uma vida toda aqui dentro do Botafogo, então para nós mais do que nunca, é uma alegria imensa. Acabou o campeonato, né? O Paulista, aí nós estava concentrado, aí foi onde que eu tive com o Ricardo, no final do Ricardo, o presidente chegou e falou que nós estava com a proposta do Corinthians. Aí foi onde que eu fui pro Corinthians, aí eu tava no Corinthians já e chegou a notícia que eu tinha ganhado um troféu do interior.
Aí foi onde foi meu pai receber, minha mãe, eles ficaram bastante emocionados também, que foi um presente para eles. Eu fiquei feliz também, porque na minha vida foi tudo rápido, né? Eu tava jogando então, um tempo amador, daqui a pouco tava ganhando um prêmio de melhor jogador do interior. Isso para mim foi bacana também, foi legal. Esse troféu aqui, por isso que faz parte. Poder ser impulsionado dessa forma, com homenagem do torcedor. A gente procuramos de toda forma fazer o possível e impossível para poder chegar a esse título. Infelizmente não conseguimos, mas valeu pela luta de cada jogador que buscou o melhor para si, o melhor para o clube. A torcida está de parabéns, eles merecem isso aí. Acho que desde o início do campeonato estiveram conosco. Então aí é reconhecimento de todos. Os jogadores esperavam que fosse tão calorosa, né? Você vê pelo nível da valorização que estão dando ao vice-campeonato. Quero dedicar essa medalha para minha esposa, aquela que batalhou, eu quero homenagear ela. Isso aqui, ó, minha paixão, cara. Sobrevivo até hoje. E disso aqui, ó, da história que eu tenho nisso aqui, ó. Isso aqui é muito grande, cara. O que eu passei aqui foi muita história, muita coisa, coisas boas, cara. Só tenho a agradecer. Eu fico muito feliz pela campanha do Botafogo, por tudo aquilo que foi feito nesse ano. E é claro que nós gostaríamos de um final melhor, mas nós temos que nos dobrar pela força, porque a diferença entre nós e o Corinthians...